Caros ouvintes, são 21 horas e 30 minutos. Hoje é uma quarta-feira e toda quarta-feira, neste horário, temos um encontro para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Boa noite. Aqui nossas palestras sempre obedecem à pergunta de vários ouvintes. Quando chegam perguntas parecidas, de ouvintes diferentes, de diferentes lugares, nós nos propomos, então, a desenvolver uma palestra que responde a essas perguntas. Então, hoje nós vamos falar de um assunto bem da ciência médica. Como já referimos aqui, temos duas clínicas. Uma no bairro do Morumbi, em São Paulo, a Avenida Giovanni Gronchi 1263, perto do estádio do Morumbi. E outra clínica na Avenida Pacaembu 1024, no bairro do Pacaembu, também em São Paulo, não longe do estádio do Pacaembu. Nossa dedicação sempre foi para pacientes portadores das mais variadas doenças e processos do sistema músculo-esquelético. Desde 8 horas pela manhã, passando pelo horário de almoço sem interrupção, até o fim do dia, desfilam os mais variados problemas de dor ou dores crônicas do sistema músculo-esquelético. Cefaleia ou dor de cabeça, dor no pescoço ou cervicalgia, dor no pescoço irradiada a um braço com adormecimento, cãibras, inchaços, eventualmente enjoos, tonturas ou vertigens, com característica de labirintite, ou mais propriamente labirintose, e também enxaqueca. Distúrbios visuais e até zumbidos no ouvido. São processos todos que podem decorrer de problemas da coluna cervical, no pescoço. Dor na região torácica anterior, simulando uma pré-cardialgia, ou dor nas costas, como uma nevralgia intercostal. Dor na região torácica anterior, simulando uma pré-cardialgia, ou dor nas costas, como uma nevralgia intercostal. Dor nos ombros, cotovelos, punhos ou mãos. Dores na região lombar, como lombalgia, com ou sem radiação aos membros inferiores, como característica de uma dor ciática, também podendo causar adormecimento, cãibras nas pernas e também inchaço em uma perna só, nas duas, nos pés, queimação, choques, fisgadas na região plantar dos pés e também fraqueza nas pernas. O paciente vai perdendo força nas pernas. Também problemas de desgaste nas regiões da bacia, nos quadris, nas articulações dos joelhos, tornozelos ou pés. Enfim, é um desfile de pacientes e seus rosários de queixa de dores, perda de força nas pernas, desequilíbrio e uma incapacidade progressiva. É exatamente este o perfil de nossos pacientes que vem em nossa clínica em busca de solução para quadros mais ou menos graves de dor ou de dores crônicas e de incapacidade. Bengalas, muletas, cadeiras de rodas, dependência física, que como consequência gera um quadro depressivo pela desesperança de melhora. Além do que, são pacientes estigmatizados pelo rótulo de velhos, ou pacientes de idade avançada. Os próprios médicos criam uma cultura de que, na medida que envelhecemos, fatalmente caminhamos para incapacidade, dores crônicas incuráveis, rebaixamento intelectual, isolamento, solidão e depressão. Mas será que o Criador, que nos criou através do reino espiritual e que criou tudo e todas as coisas deste universo, criou também o medo, a doença, a incapacidade, o envelhecimento e a própria morte?
Não, eu respondo não. Seguramente, Deus criou um jardim do Éden, a perfeição, o paraíso, e jamais criaria as mazelas e sofrimentos que atingem o ser humano. As distorções das criações que tendem para o mal é obra de nossas crenças mal formuladas, impostas em nossa cabeça, pela nossa formação familiar, cultural, social, escolar, religiosa e até médica. Essas crenças são colocadas na nossa cabeça com a melhor das intenções, mas elas são muito mais prejudiciais e trazem muito menos benefícios. Mas o fato é que nossa população está cada vez mais aumentando sua expectativa de vida. Pulou de 60 anos para 70, de 70 para 80. De 80 a expectativa de vida vai a 90 ou até 100 anos ou mais. Para o sistema músculo-esquelético, o grande vilão são as consequências de malformações, deformidades impostas pelo mau uso que fazemos de nossos ossos, músculos e principalmente articulações. Impactos, esforços exagerados, pesos, obesidade, tensões músculos-tendinosas com fibromialgia, estresse, fazem uma somatória de microlesões e lesões que culminam com desgastes e desvios dos eixos articulares. Nas articulações que suportam carga, então, como a coluna vertebral, quadris, joelhos, tornozelos e pés, o estrago sempre é muito maior. E quando atinge tais articulações, a marcha vai se tornando mais difícil, o equilíbrio é prejudicado, a força nas pernas vai se perdendo. Será, porém, que temos que pagar um tributo tão pesado para conseguirmos viver mais tempo? Artrose é o nome médico para os processos degenerativos das cartilagens das articulações. Na verdade, as articulações, que são as juntas que permitem movimento da cabeça, pescoço, tronco, membros, são formadas por duas superfícies articulares, cuja função maior é permitir movimento. Como todo movimento gera atrito, e todo atrito gera desgaste, as articulações não fogem a esta regra. A natureza envolve as articulações, porém, com um tecido fibroelástico, a membrana sinovial, que protege e isola as superfícies articulares e, ao mesmo tempo, produz o líquido sinovial, que dá vida às células cartilaginosas, que não têm sangue, estas células, e funciona como um verdadeiro lubrificante no movimento articular, diminuindo o atrito e prolongando a vida de cada sistema articular. Mas é um erro crasso e cultural supor ou imaginar que idade é sinônimo de doença. Eu vou repetir isso, porque isto é a contracultura. É um erro crasso e cultural supor ou imaginar que idade é sinônimo de doença. Eu sempre respeito os meus pacientes muito idosos e repito para estes pacientes: não é que ficamos velhos e vamos nos deformando nosso esqueleto. Não. Primeiro vamos nos deformando por sobrecargas, somando traumas, e disto resulta o envelhecimento, com as deformidades que vêm e a própria incapacidade que decorre. Então, o grande fator do desgaste articular
é a baixa ou nenhuma produção do líquido sinovial pela membrana das articulações. É a articulação que sofre um processo de ressecamento. Mas o que tem a ciência médica a oferecer aos pacientes em sofrimento articular que se limitam na marcha, no trabalho e mesmo no lazer? Vamos entender melhor. Nossas cartilagens articulares não têm sangue. As células cartilaginosas que revestem as articulações são nutridas e mantidas, vitalizadas pelo líquido sinovial, que é produzido pela membrana das articulações. Então, essas cartilagens são diretamente dependentes deste líquido sinovial. As células cartilaginosas são produzidas e se renovam constantemente no processo de desgaste. Sim, não existe movimento sem atrito, ou com atrito zero. O que acontece é uma renovação constante das células cartilaginosas articulares, que por um processo de descamação das camadas mais superficiais e mais antigas, estas vão sendo substituídas pelas camadas mais novas que vêm vindo de dentro para fora. Aliás, este é um processo biológico, é um princípio biológico que é geral para o corpo todo, né? E, normalmente, em 11 meses a 12 meses, todas as nossas células são renovadas. Então, veja vocês como é uma cultura maldita ficar atribuindo à idade uma série de problemas e de doenças. Num atleta e nos esqueletos mais jovens, há um equilíbrio perfeito entre a produção de células cartilaginosas e a produção de líquido sinovial. Assim, o atrito é o mínimo e o desgaste ou descamação é mínimo também, o que prolonga a vida útil da cartilagem e da articulação. Isto obedece um princípio parecido com o tecido epitelial da pele, em que a camada mais externa da pele vai se descamando e vem pele nova de dentro para fora. Mas as células epiteliais são vascularizadas. Por isso que se você produzir um corte na pele, a pele vai sangrar. Se cortarmos a superfície cartilaginosa articular, não vai sangrar. Então agora podemos responder a dezenas de perguntas que os pacientes nos fazem. Quando a medicina vai poder transplantar cartilagens para recuperar uma articulação devastada pela artrose em degeneração articular? Na verdade, acredito que mais necessário que transplantar cartilagem seria a ciência médica criar um líquido sinovial ou uma medicação que estimulasse a produção própria do líquido sinovial de cada um de nós. Aí, com lubrificação e nutrição, as células cartilaginosas teriam vida útil mais longa e nós mais qualidade de vida, com movimentos sem dor e marcha normal com 60, 70, 80, 90 ou 100 anos ou mais mesmo. Hoje a medicina oferece dois princípios biológicos: o sulfato de condroitina e a glucosamina, duas substâncias biológicas que se propõem a regenerar nossas cartilagens e aumentar a média de vida articular. Eu me lembro que ainda menino, minha avó me obrigava a comer sopa de pés de galinha, que parecia uma cola. De fato, era sopa de colágeno. E naquela época já fazia sentido aos meus ancestrais
que o colágeno era um complemento nutricional muito importante. Então, essas substâncias, a condroitina, a glucosamina, tem muito a ver com a produção de cartilagem, com a biologia do líquido sinovial e também do colágeno. Para as articulações dolorosas ou artralgias por artrose, nós utilizamos essas medicações com uma diferença fundamental no modo de introduzir esta terapia. Nós consideramos que a melhor via é exatamente através de infiltrações intraarticulares. O efeito é muito mais rápido, mais eficiente e podemos lidar com dosagens menores do que pela via oral. Então, o rejuvenescimento das articulações vai depender muito mais de estimular a produção do líquido sinovial do que de um transplante de cartilagem. Quando articulações, porém, estão com grande desgaste, um desgaste muito grave, com desvio do eixo do movimento e graves deformidades, aí sim estarão indicadas as próteses, que são as articulações artificiais, convencionais, de metal e de plástico, para quadris, joelhos e discos intervertebrais da coluna, ou próteses não convencionais em situações de traumas com destruição de outras articulações. Mas a prótese, ela é uma medida terapêutica que tem que ser reservada para pacientes com idade acima de 60 anos, pelo menos. Ela não serve à terapia de jovens. As próteses são de colocação cirúrgica e elas têm também contraindicações e podem também sofrer complicações no pós-operatório. Mais algumas questões podem decorrer desta exposição. O que fazer para evitar o progressivo desgaste articular? 2. Podemos esperar resposta rápida das pesquisas médicas para tornar mais jovem uma articulação? Acho que só tem sentido a longevidade, o aumento da média da expectativa de vida, para avançarmos no tempo com qualidade de vida. Senão, não faz sentido. Muito bem. O que fazer para evitar o progressivo desgaste articular? O corpo humano, e mesmo dos animais, não tem bons mecanismos para se defender de grandes esforços musculares ou de impactos ou microtraumas repetidos. Não temos amortecedores de choques eficientes biológicos. Então, a overdose de impactos no esporte e no trabalho são fatores lesivos das articulações de efeito somatório. Não esquecer que a grande ou imensa maioria de esforços de impacto nós realizamos na posição ortostática, em pé, colocando toda a nossa carga sobre as articulações de coluna, quadris, joelhos, tornozelos e pés. Exceção para os nadadores. Por isso, a natação é o esporte e o exercício perfeito para o sistema músculo-esquelético, onde a carga é distribuída equitativamente pelo corpo todo na posição horizontal. E o que a ciência médica tem desenvolvido? A ciência médica desenvolve pesquisas continuadas para proporcionar melhores resultados terapêuticos para desempenho e integridade articular.
mas a mais isto será possível com analgésicos e anti-inflamatórios. Acho que, de fato, avançar em muitos anos de vida só faz sentido com qualidade de vida. E, como tudo, temos que investir, promovendo a cada dia mais saúde e evitando doenças. Não esqueça, os frutos que você está colhendo hoje dependeram do que você semeou ontem. Mas durante nossa vida terrestre, muito poucas pessoas têm tempo para pensar em saúde. Talvez elas pensem em saúde somente quando caem doentes e quando já é muito tarde demais. Eu uso uma expressão pesada, mas que traduz bem esse aspecto, né? Eu digo, você está vindo aqui quando a casa está caindo. Mas vamos agora voltar. Como médico-chefe de 2 clínicas que atende dor e doentes crônicos do sistema músculo-esquelético, o que acontece é que dor é sofrimento. Dor crônica é sofrimento maior e sempre presente. Para os mais fortes, pequenas doses de analgésicos, anti-inflamatórios ou mesmo algumas sessões de acupuntura pode dar algum alívio ou melhorar o limiar de dor, mas aqui funcionam apenas como paliativos. Para os mais fracos, a situação se torna desesperadora por essa dor continuada. O fato é que a dor mexe com o nosso emocional e, reciprocamente, nosso emocional pode causar dor ou aumentar ou diminuir o limiar da dor. Dor é emoção. Emoção é dor. Parece que é um binômio inseparável. O médico ortopedista que atende dores crônicas, fatalmente, para ir ao âmago da questão, vai ter que penetrar nos umbrais da alma dos pacientes. Quando você trata de dor crônica, então, os pacientes conhecem mais sobre anti-inflamatórios e analgésicos que o próprio médico. São pacientes desencantados com a medicina, pois só recebem da ciência médica desesperança. É um contingente de pacientes difícil de lidar e conduzir. É um grande desafio para o médico, para o paciente e para os seus próprios familiares, que sofrem junto as dores do seu ente querido. A dor crônica por si só é incapacitante. Imagine dores crônicas do sistema músculo-esquelético. Aqui sim a incapacidade é progressiva e às vezes caminha para uma dependência total e o paciente se torna um fardo muito pesado para ele mesmo e para seus familiares. Daí o isolamento e a depressão. Em nossa clínica, porém, temos conduzido esses tratamentos de forma conservadora, ou seja, evitando o tratamento cirúrgico com próteses, ou pelo menos jogando esta solução mais drástica para um futuro mais distante possível. O tratamento obedece a um protocolo de modalidades fisioterápicas, com aulas de exercícios de alongamento e medicações nem tóxicas nem agressivas, mas mais naturais, como a glicosamina e o sulfato de condroitina. O protocolo de fisioterapia e aulas de alongamento é montado especificamente para cada paciente e ministrado de forma individual com a presença médica e do fisioterapeuta. Evidentemente que cobramos do paciente e seus familiares todo empenho e determinação para o sucesso, mesmo parcial ou total do tratamento, visando diminuir ou eliminar as dores, dando mais mobilidade ao paciente, reforçando sua musculatura, promovendo sua independência, evitando incapacidade. Esperamos ter respondido a várias perguntas de nossos ouvintes, mas vamos caminhar sempre, visando preservar a saúde. Sejam felizes. Muito boa noite. Se quiserem saber mais informações, acessem o nosso site www.ruicomercurio.com.br. Lá vocês vão conhecer o nosso trabalho médico para rejuvenescer as cartilagens articulares. Muito obrigado pela atenção
e até a próxima quarta-feira.